Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus também. Amados irmãos, o Ardor pediu aqui para gravar um vídeo aqui. E, meus amados irmãos, para destrinchar muitas coisas, capítulos e versículos badalados, na simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque sabe o que eu percebi, meus amados irmãos, inclusive entre pastores bíblicos? Tem muita gente que fala que lê a Bíblia, mas não lê a Bíblia. Ou então eles podem até ler a Bíblia, mas não sabem interpretar a Bíblia. Você está me entendendo? Porque como eu falo em Provérbios capítulo 2, diz que você tem que buscar o conhecimento de Deus como se fosse um tesouro. Não tem aquele mapa do tesouro, aquela brincadeira que a gente fazia quando era criança, de a gente esconder um objeto no quintal e falar tanto espaço, baseado nas histórias de pirata. Ah, tem que dar tanto passo para a esquerda, tanto passo para o norte, passo para o sul. Aí você vai achar. Então, a Bíblia te estimula a você ter uma experiência própria e pessoal, porque a salvação é individual. Mas o que eu percebo é que tem muita gente que espera os outros pregar e reprega em cima da pregação. As pregações dos homens de Deus e mulheres de Deus, irmãos, elas geram cortes que ela tem uma função, ela serve para edificar, para enriquecer o seu conhecimento. Assim como os vídeos que eu faço. Se você ler a Bíblia crua, você não vai entender e você vai achar até um Deus desconexo. Mas se você usar as substituições espirituais que eu chamo de chaves, que estão espalhadas em toda a Bíblia, tá? Você vai entender a passagem com mais clareza, porque lembre-se, Deus não poderia ser muito direto, principalmente em Apocalipse. Tá? Por que ele não poderia ser mais direto? Porque a Bíblia seria suprimida. Então Deus ele deu a dica em Provérbios para você caçar a sabedoria. Aí é Tiago que fala assim, quer sabedoria, peça a Deus que a todos dá. Então a Bíblia ele ensina um esquema, só que não está numa ordem linear. Por isso que só é abençoado aqueles que conseguem achar essas chaves e usá-la realmente na sua vida. Não falar que usa. Não falar que lê Bíblia, não falar que ora e ficar fazendo coisas escondidas, irmão. Porque Deus é um Deus que sonda corações, a palavra de Deus, não que sai da sua boca. Então, para as pessoas, você pode ser uma pessoa maravilhosa e santa, tá? Mas para Deus, você tem pecado. E o pior pecado, meus amados irmãos, não são os seus erros. Eles têm que ser consertados com a ajuda do Senhor. O pior pecado é você realmente desafiar um Deus vivo por você não acreditar plenamente, ter a certeza que ele é vivo, que ele é poderoso e que ele age. Por isso que você vê muita gente caindo. Eu estava comentando aqui com a minha esposa, eu falo para os meus irmãos que a gente está em época das profecias de Naum, no capítulo 3, versículo 5, que Deus está levantando os vestidos de todo mundo. Entendeu? Você vê na política aí, essa CPMI do INSS, é uma CPMI instalada pelo sistema, meus amados irmãos. É o plano B, por quê? Porque se ele não conseguir, o sistema não conseguir emplacar ano que vem um presidente que sai desses governadores democráticos, o destino do Lula já está traçado. Eles soltaram o monstro, né? Para, entre aspas, derrotar Bolsonaro, e agora eles estão botando o monstro de volta para a jaula. Por isso que você está vendo prisões, já voltou às prisões. Aquilo ali é a Lava Jato 2.0. É uma CPMI, é uma investigação que causa comoção popular, usada para promover alguns heróis de ocasião, entendeu? Mas simplesmente para consertar a grande besteira que eles fizeram e ainda sair por cima. Mas na verdade eles querem a continuação da mesma coisa. E eu vou falar no badalado capítulo de hoje que não vai continuar a mesma coisa. Quando eu falo que o Donald Trump, pelo sobrenome dele, trombeta ou triunfo, não vai ser na mesmice, meus amados irmãos, é uma profecia, é porque não vai voltar mais para a mesmice. E a gente está falando de séculos, meus amados irmãos. Então, eu vou fazer uma série de 2 vídeos, porque os 2 capítulos são longos e eu vou fazer o esquema do ponto a ponto, tá? Esses capítulos são muito usados. Eu vi vários vídeos, várias pregações citando esses 2 capítulos. O famoso Gog, rei de Magog, ou Gog e Magog.
Então, meus amados irmãos, vamos na simplicidade. Vamos ler o capítulo e eu vou tentar explicar pela Bíblia. Tem muitos estudos avançados e históricos sobre esses dois capítulos. Mas vamos na simplicidade para ver se ele está batendo com o que está acontecendo hoje. Eu gostaria de começar a ler o final do versículo 37, porque como eu falei nos outros vídeos anteriores, tá? Eu estava falando de Marta e Maria. Porque isso tem a ver com o tema desse vídeo aqui, porque tem muita gente que prega muita coisa, tá? Porque eles são da igreja de Marta. A Marta é a igreja afobada. E um detalhe que eu não expliquei no vídeo anterior é que Marta era afobada, era irrequieta, ela tinha um conhecimento, mas ela tinha tendências a acusar, a reclamar, entendeu? O Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tivesse morrido. Ela não enxerga o propósito lá na frente, ela não tem nenhum pudor, mesmo que inconsciente, de falar que Deus errou. Ah, Lázaro morreu porque Jesus deu mole. E o pior de todos eles que eu esqueci de falar, naquele final do capítulo 10 de Lucas, ela não só é assim, como quer arrastar a verdadeira igreja que é Maria para ser igual a ela. Porque ela fala assim, ó, Senhor, eu sou muito atarefada aqui, não te importas que Marta não venha me ajudar? Jesus dá um fora a Maria, né? Deus dá um fora na Marta, falando assim, Marta, você está muito irrequieta. A melhor parte ela escolheu, que é o quê? Está aos meus pés. Porque a presença de Jesus traz tranquilidade. E Marta estava toda agitada. Ela não só é assim, como ela não se retrata e ainda quer que os outros sejam assim. Então você tem que ter um pensamento libertário, meus amados irmãos. Qualquer um, meus amados irmãos, qualquer um, você está vendo queda de grandes pastores aí. Paulo Júnior, pastor Elvis Guimarães, entendeu? Quedas e quedas feias, tá? Quedas feias, comprovadas, com provas. Mostrando mais uma vez que quando Deus vai fazer a limpeza, ele vai fazer a limpeza. E se você continuar idolatrando o ser humano, seja qualquer um, o tamanho que seja, e o nível de amizade qualquer que seja, você vai pro buraco junto com ele. O que permanece é Deus, meus amados irmãos. É Deus. Ele é muito claro nisso aqui. Eu não divido a minha glória com ninguém. Ele é claro. Você tem que... Eu avisei alguns irmãos da igreja lá, presta atenção no que eles pregam. Porque esse é o critério de 2 Pedro 2, quando ele fala dos falsos profetas. É o que eles pregam, meus amados irmãos. Se está pregando pânico, tem alguma coisa errada. Se está pregando juízo para ímpio e para servo do Senhor, está errado. É porque o pecado escondido dele está refletindo na pregação, porque um abismo chama outro abismo. Então, eu estou aqui, meus amados irmãos, com a minha vida aberta para qualquer um. Todo mundo conhece o meu estilo e eu não entro em contradição. Se você entrar em contradição, tá? Você pode interpretar um texto de uma maneira errada e consertar logo em seguida. Mas ficar entrando em contradição toda hora, meus amados irmãos, isso é um muito mau sinal para você prestar atenção. O diabo, ele não é burro não, tá? Então vamos lá, meus amados irmãos. Eu vou ler o final do capítulo 37, porque Deus dá solução na frente, igual no vídeo passado. Jesus ele falou assim, essa doença de Lázaro não é para morte. Ele falou antes. Então Deus ele é assim. Toda passagem da Bíblia, você pode ver desgraças terríveis ou aparentemente irremediáveis. Só que Deus sempre vem, pode perceber isso, Deus sempre vem com a solução. Então cuidado também com pregadores e pregadoras que pregam o caos e não apresentam uma solução. Ou então apresentam uma solução rota, igual Adão. Viu que ele estava nu e fez roupas de figueira para esconder a nudez. Aí Deus foi lá, fez o primeiro sacrifício, né, mostrando que alguém com vida tinha que ser sacrificado para cobrir o pecado dos outros, pela burrice dos outros, e fez vestimentas de pele, mais duráveis. Tu tá me entendendo? Quando vem com essas soluções rotas aí, mochila de emergência, essas coisas aí, desconfia, irmão. Tá? A gente tá falando de um Deus vivo, provedor, a gente tá falando de vida.
vida nossa. E a gente está falando de justiça de Deus, justiça. Eu não vejo justiça em você sofrer e passar fome sendo servo do Deus Altíssimo. Eu vejo um Paulo sofrendo injustiça do mundo, mas o Espírito Santo dizendo que a glória dele é lá para frente, louvando na prisão. Eu quero que vocês busquem esse espírito. Dificuldade aos olhos do mundo, louvores na tua boca, aos olhares de Deus. Vamos lá. Livro do profeta maior, Ezequiel. Esse livro é maravilhoso. Eu aconselho você a ler esse livro de Ezequiel. Ele diz muita coisa no dia de hoje, tá? Ezequiel capítulo 37, a partir do versículo 24, diz assim a palavra de Deus. Então um rei semelhante ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só pastor, obedecerão fielmente às minhas leis e princípios e terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Viverão na terra que eu presenteei ao meu servo Jacó, ao qual habitaram vossos pais e antepassados. E assim ele e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali eternamente. E um homem semelhante ao meu servo Davi será meu líder para sempre. O cego Bartimeu fala o quê? Jesus, filho de Davi. Então, semelhante ao filho de Davi. Por que ele não fala Jesus? Porque Jesus não tinha nascido. A gente está falando do livro de Ezequiel, entendeu, irmão? Celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os firmarei, multiplicarei e constituirei meu santuário, o templo entre eles para todo sempre. Assim, meu tabernáculo, minha morada permanecerá com eles, aleluia, Senhor. E eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Então, quando a minha casa estiver entre eles para sempre, todas as nações compreenderão que eu, Yahvé, o Senhor, santifica Israel. Eu vou repetir isso aqui, ó. Então, quando a minha casa estiver entre eles para sempre, todas as nações compreenderão que eu, Yahvé, o Senhor, santifico Israel. A gente está falando de nações. E nações são pessoas. Como Deus vai fazer isso aqui? Isso é uma promessa direta. Ainda mais quando ele fala, quando eu, Yahvé, quando eu digo, ele é a palavra dele. Vai acontecer no tempo dele. O senhor está me entendendo? Então, olha só, meus amados irmãos. Mas como Deus vai fazer isso? Vai botar todo mundo para dormir, vai estalar os dedos e a pessoa vai acordar, né? Nesse tempos de paz, todo mundo bem, o que aconteceu ontem, que passou, passou, é isso que ele vai fazer? Ou vai ser à custa de muita guerra? Ou vai ser à custa de muita batalha? Ou vai ser às custas de muita destruição? Vamos checar? Agora aquele, Jesus não fala isso em Mateus 24, mas aquele que permanecer fiel, ele não fala isso em Apocalipse também? Aquele que permanecer fiel até o fim. Vocês têm que permanecer fiel até o fim, meus amados irmãos. Se vocês não se aprofundar na palavra de Deus, vai acontecer isso aí que acontece muito. Você vai ficar idolatrando um pastor, entendeu? E quando você vê esse pastor sofrendo qualquer revés por culpa dele mesmo, vocês vão ficar desorientados igual barata tonta. Você tem que se firmar em Deus, e principalmente pela palavra de Deus, tá? Vamos lá. Agora sim, o capítulo 38. E aconteceu que veio a mim a palavra do Senhor. Ó filho do homem, volve sua face contra Gog das terras de Magog, o príncipe maior de Meseque, e Tubal, profetiza contra ele. Não vou dar dados históricos, que tem gente que estuda, e eu gosto muito disso, que enriquece. É igual a Bíblia de estudo. Ela tem a palavra de Deus e tem os dados históricos. Tem explicação das medidas, explicações dos tempos, quem é, na época que essa Bíblia foi compilada, quem é o país hoje, que vai mudando, entendeu? Então você sabe hoje que a Pérsia era o Irã. Então Gog e Magog, tem uns estudos aí sabendo o que é, mas pouco importa. Porque a essência da Bíblia, lembre-se, a Bíblia ela foi escrita para alcançar todas as pessoas, inclusive as senhorinhas e senhorinhas semi-analfabetas, que não têm obrigação nenhuma de saber sobre geopolítica, política, e nem de história avançada. Elas simplesmente, elas lêem, elas creem e são abençoadas por isso. Então, esse é o estilo desses vídeos. Nesses termos, assim diz Yahvé, o Senhor Deus, eis que coloco-me contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal.
Far-te-ei que gires, fincarei anzóis em teu queixo, e te farei sair com todos os teus exércitos, cavalos e cavaleiros, todos eles vestidos de armadura completa de guerra, uma grande multidão com escudos, grandes e pequenos, e todos manejando a espada. Quem lê o livro de Jó aqui, que é outro livro maravilhoso, é um livraço, que Jó representa Jesus Cristo, tá? E aquele, eu sempre esqueço o nome dele lá, Eliaf, sei lá, aqueles amigos dele, principalmente o mais jovem, ele representa Satanás, que ele fica acusando Jó, com Deus lá em cima já falando para Satanás, viste o meu servo. Então, a palavra foi de Deus. Deus chamou o cara de servo. Quem é o Eliaf, sei lá? Quem é aquele cara, aquele amigo de Jó, para ficar acusando Jó? Se Deus já falou que ele é meu servo. Tu tá me entendendo? E nesse livraço de Jó, quando Deus se manifesta, se eu não me engano, depois do capítulo 39, que ele vem no furacão, e ele dá uma aula de astronomia, de geofísica ali, uma das coisas que Deus fala ali é do anzol no nariz do Leviatã. O Leviatã, ele é um animal monstruoso, com coraça quase impenetrável, ele representa o poder do diabo, entendeu? Só que no próprio livro de Jó diz que Deus criou o Leviatã para diversão dele. Deus tira muita onda, irmão. Então, se ele está usando a mesma coisa que fincarou anzol no queixo, dessa vez no queixo, está usando a metáfora do anzol, quer dizer que Deus está no controle. Não é o que o Santo Agostinho falou? Que o diabo é o diabo de Deus? O diabo só vai até onde Deus permite. O diabo, ele é um servo de Deus também. Entendeu? Para fazer a parte dele na história. Ele tem a liberdade dele de curtir o mundo, as maldades, tudo. Só que ele já está pré-condenado. Entendeu? E infeliz é das pessoas que dão crédito para ele, que vai para o mesmo lugar que ele. Mas ele está falando que Deus permitiu e controla. Essas são as minhas orações que eu faço todo dia. Pela nossa nação, pelo nosso Brasil e pelo mundo. Tudo que acontece está no controle de Deus. Tenha sempre isso em mente. Nada acontece aleatório. O diabo não vai além do que Deus permite, não. Paras, Pérsia, Cush, Etiópia, Put, Líbia estarão na companhia deles, todos armados de escudos e capacetes. Ele está falando de uma preparação para a guerra. Gomer e todas as suas tropas de Bela e Togarma, na casa de Togarma, no extremo norte. Todas as suas tropas, sim, muitas nações estarão contigo. Extremo o quê? Norte. Donald Trump é presidente dos Estados Unidos, que é conhecido como América do Norte. Prepara-te e esteja pronto para a batalha. Tu e todas as multidões reunidas ao teu redor e assumas o comando dela. Passados muitos dias, serás convocado às armas. Daqui a alguns anos atacará uma terra. Olha só isso aqui, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, separa os eventos, irmão. A gente não está falando de guerra de Armagedon, não. A gente está falando de hoje, olha só. Daqui a alguns anos atacarás uma terra que se recuperou da guerra, cuja população foi juntada dentro muitas nações no monte de Israel, gente que por muito tempo esteve completamente desolada e aflita. Contudo, agora esse povo foi liberto das nações e vive em segurança. A gente está falando de uma diáspora, de um povo de Deus que foi espalhado aos quatro cantos da terra e que foi juntado. Isso a gente está falando no conceito de nações físicas. Na nação espiritual, que a gente está falando de pessoas, a gente está falando que é um povo oprimido, um povo que está cansado de sofrer, um povo que está se libertando das mentiras e está vendo que o mundo não tem nada de bom para oferecer a elas, que está igual um caminhão sem freio em alta velocidade para o abismo, e está vindo para o Senhor com verdadeira fé. E o que acontece? Ela tem paz e segurança. Segue o texto, ó. Então todas as tropas e muitas nações subirão avançando como uma tempestade. Sereis como uma nuvem cobrindo a toda a terra. Assim, pois, declara Yahvé, o eterno soberano Deus, naquele dia sobrevirão, não é sobreviverão, sobrevirão, vai vir. Pensamentos cobiçosos às tuas cabeças e engendrará um plano maligno. Então decidirás, invadirei terras de povoado humilde, atacarei um povo pacífico e incauto, que nada suspeita, onde todos moram em cidades sem muros, sem portões nem trancas, que nada suspeita. O plano dos poderosos, tá? De escravizar o povo, dessa vez financeiramente.
Você vê aí taxa Selic de 15% ao mês, né? Isso é para os megas investidores, mas que você tiver um dinheirinho no investimento, ele vai te dar só um, ou menos que isso. Entendeu? A poupança é 0, não sei o quê. É só eles que podem ficar rico. E eles estão por trás de eleições, junto com a imprensa, como o Estadão. Esse Estadão, tem muita gente que assina e acredita, é o jornal mais golpista que existe. Cujo dono é o Júlio de Mesquita Filho. Eu tô falando de época, meus amados irmãos, de Marechal Deodoro da Fonseca, que foi usado para dar o primeiro golpe. Tu tá me entendendo? Eu tô falando de Rui Barbosa, que articulou nos bastidores para tomar o poder do excelente Dom Pedro II. Não tá falando de história do Brasil, irmão, a gente tá falando de um século atrás. Eu tô falando de Floriano Peixoto, que foi sabotado porque pensava na nação. Tá? Eu tô falando de quem mais aí, minha gente? De Oswaldo Aranha. Que o Oswaldo Aranha não é santo no convento não, irmão. Mas, como o Oswaldo Aranha foi um trabalhador da vinha, numa escala grandiosa. Que ele foi lá, porque, como eu te falei, a ONU foi criada, e uma das primeiras medidas dela, foi criada depois da Segunda Guerra, e uma das primeiras medidas dela é criar o Estado de Israel, tá? Como uma recompensa pelo Holocausto. Só que a cúpula da ONU ficou dividida, porque estavam com medo de reconhecer Israel como nação e sofrer represália. Então foi um votando a favor, um votando contra, e ficou empatado. Quem deu o voto de desempate a favor de Israel foi o Brasil, através de Oswaldo Aranha. E depois desse momento, para quem estuda história, aconteceu o que é chamado milagre brasileiro. É por isso que meu pai, vindo de Pernambuco, pobre, com 9 filhos, conseguiu sustentar todos nós, tá? Ainda fazer uma graça lá, comprar televisão a cor, fazer um banheiro, essas coisas. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Ele saiu do Nordeste, ele estava na época do milagre brasileiro, irmão. Por quê? Pagamento do denário ao trabalhador da vinha, Oswaldo Aranha. Mas não quer dizer que o Oswaldo Aranha é santo não, porque o Oswaldo Aranha também faz parte dessa cúpula. Que se juntam para traçar o destino político do Brasil. Então toda essa turma, ela está caindo agora. Você está vendo o negócio de acordo. Por que o Jair Bolsonaro ele é tão odiado? Porque ele é nacionalista, ele pensa no povo. Vocês se lembram aí o que ele fez? 56 bilhões de reais por mês para dar 600 reais para um monte de gente, mas um monte de gente mesmo. Milhões de pessoas. Eu recebi, pô. 600 reais. Eu recebi. Tá? Foi uma mão na roda ali. Qual outro governante quer fazer isso? Pensa no povo, irmão. Mas, na verdade, ainda assim, isso foi ideia do ministro dele, Paulo Guedes, que é um globalista, que é um liberal. Ele não estava dando dinheiro porque ele gosta do povo, não. Tá? Ele estava dando dinheiro porque sabe que o povo não ia guardar o dinheiro embaixo do colchão, ainda mais numa época de fecha tudo. O povo ia sair comprando, isso gira a roda da economia. E vem a curva de lá. Ele não baixou o imposto porque para ter a gratidão do povo, não. Isso aí é usado como ferramenta populista, para ser reconhecido por bem. Mas baixando imposto, o povo paga mais. Você já viu quando você deixa a sua dívida do cartão de crédito para lá? Aquela dívida de 300 reais que você não conseguiu pagar? Em 2 anos ela não vira 49 mil reais? Aí, depois de 3 anos, aquilo vai para 57 mil reais. Aí vem o banco lá e fala para você, olha, se você pagar 300 reais, esses 49 mil morrem. Mas se você botar na justiça, aquilo é juro sobre juro, aquilo é ilegal. O banco vai ter que anular. Mas só que você, para ir na justiça, além do tempo da audiência, já tem custo. Então o próprio banco, ele fala assim, me dá 300 reais. Na verdade, ele pegou os 300 reais dele de volta. E te enganou. Você tá me entendendo? Então, qual é o mais interessante pro banco? 50 mil que tu não vai pagar ou 300 reais na mão agora? Tu tá me entendendo, meus amazonas? Essa é a curva de Laffer. Baixando os impostos, o povo passa a pagar. E fica legalizado. E o Brasil arrecada mais. É simples. Tu tá me entendendo? Não tem bondade aí não, irmão. Mas pensou no povão, pensou no coisa e já é defenestrado. Por quê? Porque só, principalmente esse negócio de governo de esquerda, só uma cúpulazinha lá deles, os amigos do rei, que ficam bilionários.
e o povo passando fome aí. Tu tá me entendendo? Isso está acabando, eles estão sendo expostos através de Donald Trump. Eu vou explicar muito mais isso no próximo vídeo. Despojarei, saquearei, erguerei meu braço contra as ruínas e agora reedificadas e contra todo aquele povo que fora reunido dentre as nações, rico em gado e em bens, que vive na parte central do território, chamado de umbigo da terra. Aleluia. Sabá, Shevai, Dedã, e os mercadores de Tarsis, com todos os seus povoados, leões vigorosos te indagarão. Porventura vens tomar o despojo? Ajuntaste teu bando para arrebatar presas dóceis, para saquear, levar embora prata, ouro, tomar o gado e os bens, e apoderar-se de todo o espólio que puder agarrar? Sendo assim, ó filho do homem, profetiza e declara, aleluia, Senhor. Isso aí, ó, pensamento cobiçoso veio, ele veio e está explorando o povo, né? Olha o que Deus vai fazer, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Sendo assim, ó filho do homem, profetiza e declara a Gog, assim diz Yahvé, o Senhor Deus. Porventura, naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em paz seguro, tu não o saberás? Sim, e virás do teu lugar, lá do extremo norte, e muitas nações em tua companhia, um grande exército montado a cavalos, numerosa multidão de guerreiros. O cara lá da França, lá, das Forças Armadas, ele deu uma declaração dizendo, a Europa, nós temos já que nos preparar para a guerra. Os Estados Unidos fez uma mega limpeza aí. Tu sabe o que o comandante, o porta-voz, comandante do exército americano falou? Sobre esse negócio de um monte de gente trans no exército, gays, essas coisas assim. Ele falou assim, essa M, você entendeu, né? Acabou. Ou seja, eu estou fazendo a força militar dos Estados Unidos de homens viris de novo. Para quê, meus amados irmãos? Para que ele está fazendo isso? Ou você acha que aquele bando de vegano lá, pessoa fresca, que não sabe nem trocar uma lâmpada, vai fazer o que com o fuzil na mão? Vai ser derrotado, querido. Os marinhos dos Estados Unidos, eles são pessoas que eles deixam dentro de ilha lá para ficar comendo lesma, mato. Depois de uma semana volta, eles têm que montar a cama deles, eles têm que se defender dos animais. Eles são treinados assim. Aonde, em outras palavras, não tem frescura mais. Mas para quê? Porque a batalha que vai vir aí vai pedir homens másculos e não emasculados. Entendeu? Então, ó, os montes serão postos... É aqui mesmo? Não, é assim, aqui, ó. Avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem ameaçadora que cobre toda a terra. Nos dias do futuro, quando chegar a hora, eu mesmo te levarei a atacar e invadir as minhas terras, a fim que todas as nações pagãs fiquem sabendo quem eu sou, quando eu manifestar poderosamente a minha santidade à vista de todos os povos por meio de ti, ó Gog. Deus não está falando assim, ó, eu vou destruir meu povo para mostrar para todo mundo que eu sou ruim, não. Ele está falando aqui, ó, para manifestar a minha santidade, a minha separação do mundo. Ele está falando, vocês arrumaram, construíram altares para Belial, construíram as suas idolatrias, eu vou destruir porque eu não compactuo com isso, eu sou separado. Tu tá me entendendo, meus amados irmãos? Você tá me entendendo que todas as desgraças vai vir apenas para aqueles que não estão com Deus? É isso que muita gente esquece de pregar, porque não entende o que a palavra de Deus diz, que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, não dos servos. Tu tá me entendendo? Assim afirma Yahvé, tá acabando. O Senhor Deus, não é tu aqueles que eu disse na antiguidade por meio dos seus servos, os profetas de Israel, que naquela época profetizaram durante muitos anos, e que eu um dia te mandaria vir contra as nações de Israel? É precisamente isso que acontecerá naquele dia. Precisamente, irmão, precisão. Quando Gog atacar Israel, será inflamado o meu ciúme, aleluia! Ou em outras versões, o zelo, né? Palavra do soberano eterno. Em meu zelo, em minha cólera, asseguro que naqueles dias haverá um poderoso estrondo, um grande terremoto em Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo, todas as criaturas que rastreiam pelo chão, todos os seres humanos que estão sobre a face da terra tremerão de medo diante da minha presença. Os montes serão postos abaixo, os penhascos desmoronarão, os precipícios serão nivelados e todos os muros virão ao chão. Deus está falando de uma série de eventos físicos
que vai atingir o mundo inteiro. Sabe o que é isso aqui, meus amados? A casa caiu. A casa caiu. No começo desse vídeo eu falei o quê? Profecia de Naum. Será levantado todos os vestidos. Quem tiver com coisa errada, por mais antigo que seja, que você esteja guardando, vai ser exposto. Dos grandes e dos pequenos. Você está vendo isso aí na política. Trump já descobriu o negócio. O Donald Trump está indo em cima de George Soros, o maior câncer mundial. Tá? Se você é contra essa presepada woke que está aí, esse ativismo judicial que está aqui no Brasil, principalmente, todo esse chicote, essa censura, saiba que isso vem de um homem chamado George Soros e que os Estados Unidos contribuíram 40 bilhões de dólares por ano para eles descer o chicote no mundo inteiro. Censura, superpoder para minoria e ataques e perseguições a pessoas conservadoras. Teve um preço e está sendo exposto. Vai ser exposto de grandes e pequenos. Não adianta você ficar com o teu pecado escondido. Ele vai ser exposto, meus amados. Todos. Todos. Assim diz o Senhor. Então convocarei a espada do meu juízo contra Gog em todos os meus montes. Palavra de Yahvé, o soberano Senhor. E a espada da guerra de cada um será contra seu próprio irmão. Olha aí a polarização. Executarei juízo e condenação sobre eles com doenças contagiosas e derramamento de sangue. Desabarei terríveis tempestade de chuva, granizo, fogo, enxofre ardente sobre eles. E todo os seus exércitos também será atingido. O mesmo que ocorrerá sobre as muitas nações que estão com ele. É em cima de quem não presta e quem associa quem não presta. Continua defendendo quem não presta para tu ver. A lógica não vai ser derrubada, não. E assim demonstrarei a minha magnificência, a minha santidade, e me farei conhecido aos olhos de muitas nações. Então eles saberão que eu sou Yahvé, o Senhor. Esse aqui é quando o balde do Senhor entornar. Fim do capítulo 38. No próximo vídeo, a gente vai fazer o mesmo comentário no 39. Tudo está sendo exposto, meus amados irmãos. Nada mais está ficando escondido, tá? E quando eu falo isso, eu estou falando de coisa grande e coisa pequena, mas em nenhum momento ali você vê Deus falando que nenhuma praga daquela vai chegar aos justos, aos que creem sem dúvida na sua palavra. É que Deus, ele vai, ao mesmo tempo que o balde vai entornar, é que Deus ele é um grande arquiteto, irmão, no mesmo tempo. E você vai ver isso muito em Jeremias, quando ele diz que alguns vasos ele não permitiria que seja quebrado. Ele vai armar um grande esquema e nesse dia vai acontecer vários milagres, ou seja, enquanto o mundo, até o teu vizinho pode sofrer por não ter dado crédito a você, ou a palavra de Deus, mas você vai continuar bem. Essa é a justiça de Deus, que vai contra os profetas do caos, inclusive. Tu tá me entendendo? É que, na verdade, as pessoas estão afundadas tanto no pecado, irmão, que elas sabem que vão sofrer. Mas é aquela pessoa que eu chamo, que eu acho nojenta, que está doente, quer que todo mundo fique doente. Ninguém tem culpa da doença dela, meus amados irmãos. Mas quer que todo mundo fique doente. São pessoas invejosas. Tu tá me entendendo? Sai fora disso. A explicação da palavra de Deus, ela é simples. O capítulo é famoso. E eu vou explicar no próximo vídeo que a gente inventou um monte de coisa em cima desse capítulo aí que não tem nada a ver. E você está acabando de ver. Lendo ponto a ponto fica tudo mais claro. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo e Deus abençoe a todos grandemente.